como a gente não te conhece, primeira vez que você vem aqui, que você falasse já um pouco sobre como começou a sua caminhada dentro da espiritualidade de uma maneira geral. Tá bom. Olha, começou de uma forma, assim, muito louca, né? Primeiro que eu era evangélica. E sempre fui criada, né, num lar onde me levaram para a igreja já muito jovem. E eu me dedicava bastante aos estudos da igreja e tudo mais. Só que houve um momento na minha vida, que foi logo após a minha separação, onde eu entrei em uma depressão muito profunda. Eu não tinha mais caminho ali, as coisas não faziam mais sentido para mim dentro daquela religião que eu estava seguindo. Um dia, por um convite de uma amiga, ela passou pela minha sala, eu era diretora de uma escola, ela passou pela minha sala e falou para mim que ela iria me levar a um lugar onde aquela tristeza que estava dentro de mim, e eu nunca tive liberdade para conversar muito com ela, mas ela falou que ela ia me levar a um lugar onde aquela tristeza que eu estava sentindo ia sair de dentro de mim. E confesso que, eu falo isso, ninguém acredita, mas é verdade, eu confesso que eu acreditei que ela estava me levando para a igreja, para uma igreja. Geralmente... E me arrumei toda como se eu fosse a um culto. Frequentar um culto. A um culto. Quando eu cheguei, que eu vi que era um centro de Umbanda. Era de uma cidade distante da minha, não tinha como eu voltar, eu fui de carona com ela. Tua vontade na hora era ter voltado? Era. Às vezes não era nem ter entrado, né? Tipo... Sim, de verdade, eu fiquei com muito medo. Na verdade, foi um sentimento, assim, de pavor. Hoje, né, eu realmente fiz o que Josué mandou a gente fazer, né? Sair do lugar onde limitava a minha visão. Mas até então, naquele momento, a minha visão ela era limitada. Mas é interessante um ponto. Quero que você consiga explicar pro pessoal de casa, porque o pessoal, geralmente, que tá assistindo, já não tem essa pegada. Sim, sabe? claro. Mas explicasse o que você sentiu quando viu que era um centro de Umbanda, realmente, que você sentiu dentro de você. E como foi pra você entrar no centro, começar a ver um processo de desenvolver, isso acontecer lá dentro? Qual que era o sentimento que você tinha dentro de você? Então... eu fui criada acreditando que aquilo... Eu odeio falar essa palavra, mas é real. Né? Que aquilo ali eram demônios. Certo. Entendeu? E era uma religião endemonizada pela religião que até então eu frequentava e seguia. E estudei muito sobre tudo aquilo ali. E quando eu parei na porta daquele lugar, eu pensava assim, meu Deus, se eu entrar aqui dentro, eu vou estar traindo a minha fé, eu vou estar traindo Jesus. Eu pensava nisso. É assustador, né? Eu morro de vergonha de falar isso, mas é verdade. Mas grandes pessoas precisam... Isso é crença limitante, o pessoal tem pra caramba. E eu era uma pessoa extremamente limitada com relação a isso. Apesar de, na minha família, nós respeitarmos, até porque é uma família muito misturada, tem gente de toda religião. E a minha avó, ela sempre me criou com... Eu fui criada pela minha avó. E ela sempre me criou com essa visão de respeitar a todo mundo. Eu sabia que não entrar ali seria um desrespeito à minha amiga, que era alguém que estava preocupada comigo. Então eu entrei. E na minha cabeça eu nunca ia contar nada pra ninguém. Tô falando isso aqui agora. Tá todo mundo ouvindo. E aí eu entrei. E lá dentro, quando eu cheguei, era um lugar muito bonito. Esse lugar existe ainda até hoje. Tem muitos anos que eu não vou. Mas era um lugar muito bonito. Tinha uma fonte, onde tinha uma ponte, né, nesse lugar. A Mãe de Santa, ela iniciou com uma oração ali. E eu fiquei encantada. Foi onde eu fui relaxando e eu falei assim, peraí, não é como me disseram. Não é como fizeram eu acreditar em uma coisa que não é bem por aí. E aí todo mundo foi encaminhado para onde de fato acontecia a gira, né? E as pessoas começavam a incorporar. Era uma gira de preto velho. E eu não sabia, não entendia nada de como acontecia. Tinha que se pegar uma senha para poder você passar pelo atendimento dos pretos velhos e tomar um passe e tal. E eu não peguei essa senha. Eu sentei onde eu vi que estava todo mundo indo sentar e fiquei vendo tudo acontecer, né? E eu fiquei prestando atenção em todas as coisas e com o passar do tempo eu fui relaxando, mesmo sem entender direito algumas coisas. E aí no meio da gira, uma preta velha mandou me chamar. E aí o medo e o pavor começou de novo, a mão ficou gelada, as pernas tremendo. E aí eu fui até ela. Quando eu cheguei lá, ela falou pra mim que ela ia me abraçar e que depois do abraço que ela me desse, eu ia chorar a noite toda, mas eu nunca mais ia sentir dor dentro de mim. E foi exatamente assim que aconteceu. Quando ela me abraçou, eu comecei a chorar muito, 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 muito. Eu tava muito mal, sabe? Mentalmente falando, eu tava muito mal. E os pretos velhos que estavam ao redor, né, viram e vieram me abraçar também, fizeram parte da oração naquele momento.
Eu voltei para casa com a minha amiga, eu chorei a noite toda. Eu sou professora. No dia seguinte, eu fui dar aula. Eu não tinha um inchaço no meu olho. Os meus alunos viravam para mim e falavam assim: professora, você fez alguma coisa diferente? Nossa, a senhora tá bonita, tem alguma coisa diferente? E foi ali que tudo começou. Aí eu comecei a estudar sobre o que é isso. Não são os demônios que me contaram que era... Qual foi esse evento meio que paranormal que realmente mudou meio paranormal, totalmente paranormal, que mudou tua vida, né? Te deu vida novamente. Eu comecei a me sentir muito bem, eu comecei a me sentir muito melhor. O seguinte, é o diabo me dando pra me tirar depois. Não, pior que não. Sério? Putz. Eu sabia que não era o diabo. Eu sabia que era uma energia. Muita gente já pensou dessa forma. Assim, é muito estranho falar diabo, porque a gente sabe muito bem, né? Ele não existe, né? Essa religião, né? Na nossa religião, não existe essa figura do diabo, igual os evangélicos, eles pintam o diabo. Isso não existe. É óbvio que até aquele momento eu ainda acreditava no chifrudo, mas era diferente. Foi uma emoção diferente. Foi uma emoção que eu vou ser bem sincera, eu sabia que era divina. Eu sabia que tinha um dom especial ali e eu comecei a estudar sobre aquilo ali.